culto à personalidade. Por que eu coloquei o título desse vídeo assim, né? Em primeiro lugar é porque sim, existe uma música com esse nome, a música Cult of Personality, da banda Living Colour, que inclusive eu recomendo para todo mundo que não conhecer essa música conferir ela, dar uma olhada na letra dela também, por exemplo, porque inclusive no começo dessa música, né, o cara fala que ele vai te falar explicitamente, tipo assim, ele vai ser assim, ele não vai ser sutil sobre o que ele está querendo sugerir, né? E basicamente, simplificando, né, o que está sendo mostrado ali naquela música é que o mundo é feito, né, ele é transformado pelas personalidades, né? O que seria personalidades aí, tentando ser bem assim, estabelecer um conceito bem claro para sempre que eu estiver usando essa expressão. As pessoas possuem suas personalidades, só que aqui eu estou utilizando ela quanto a personalidade pública, sabe? Quanto persona, né? E daí o que seria esse culto à personalidade? As pessoas são adoradas ou odiadas por essas personalidades, que não necessariamente é quem a pessoa é de fato. Por que não? Porque quem tu é de fato envolve muitas outras coisas, né? Mas aí envolve também conviver contigo, envolve também coexistir contigo. E não são as pessoas que influenciam a mudança na sociedade, infelizmente, né? É o que essa música sugere e é o que eu concordo também, sabe? O que influencia as pessoas, o que faz com que as pessoas movam-se ou deixem de se mover, são personalidades, né? Nessa música, por exemplo, o vocalista cita assim figuras como o Kennedy e, deixa eu me lembrar, Stalin, o Gandhi e outro nome que ele cita, deixa eu lembrar, o Mussolini, né? Inclusive o Mussolini é citado na mesma frase que o Kennedy, né? E o que todas as figuras têm em comum é aquilo que a gente pode definir como personalidades, né? E hoje em dia, no mundo moderno, tendo, né, por exemplo, telefone celular, que nem esse que está na minha mão, e internet, isso se transmitiu para o mundo inteiro, né? O ponto é, eu não acredito que todo mundo tem noção disso tão bem assim, sabe? Eu não acredito que todo mundo tem noção de que, na realidade mesmo, o que faz com que o mundo aconteça são essas personalidades e o que elas buscam. Aí eu posso dar, assim, né, vários exemplos, né, desde assim, de um bem apelativo que seria a própria assim, figura de Jesus Cristo, né, mas que dá para definir assim, que era o que ele foi na época dele, sabe? Era uma pessoa que chamava atenção pela maneira que ele se portava em público, pela forma que ele agia diante das pessoas e o que ele estava querendo dizer quando ele resolvia participar de uma conversação, né? É a mesma questão, né? Eu falei, seria bem apelativo para começar, mas a gente pode vir passando ao longo do tempo e até assim, por exemplo, vou pegar uma figura aleatória, sei lá, a figura do cara, o tal de Rasputin que existiu lá na Rússia, sabe? Eu não vou falar toda a vida do sujeito, mas o ponto é um cara assim que ele foi considerado assim uma espécie de curandeiro, astrólogo, uma espécie assim de sábio, que chegou a envolver-se com a família imperial russa, né? Bem no período do final do século XIX, início do século XX, realmente o contexto que estava prestes a acontecer depois da Revolução Comunista, né? Que também acontece por causa de figuras, por causa de personalidades, né? Marx, Engels, né? E vários outros que também não vou ficar citando nomes, quando o próprio sujeito da música também já falou Mussolini, podíamos falar alguns outros, né? Podia ficar listando várias das figuras. E hoje em dia, como eu falei, até gente que não é necessariamente um político eleito, mas, né, graças à internet, graças a telefone celular, graças a esse tipo de site que permite compartilhar conteúdo, né, é tipo o título de influencer que as pessoas, assim, os influenciadores grandes, alguns dizem que querem renegar. Só que na realidade, pragmaticamente é isso que de fato é, tá ligado? Não importa muito, assim, se a pessoa quer reconhecer essa responsabilidade ou não. O mundo é feito por personalidades e muitas pessoas querem seguir personalidades. Muitas pessoas, por uma série de fatores que eu não vou me atrever a tentar falar totalmente aqui, afinal eu só vou ficar falando por 10 minutos, por uma série de fatores, as pessoas preferem ser conduzidas, preferem ser levadas, e elas sempre são conduzidas não pelas pessoas, entendeu? Mas pelas personalidades alheias, sabe? Por gente que fomenta certo comportamento, seja consciente ou não, seja um plano que o sujeito teve, assim, eu espero agir de tal forma e provocar tal mudança, ou é um negócio que está sendo assim, está indo no automático, mas ainda assim está provocando a mesma coisa, sabe? As personalidades que têm alcance, né, é que também tem diferença, tem personalidades que o alcance dela pode ser
uma influência mínima ou muito sutil, porque é alguém que só tá falando, tipo assim, humor, sabe? E quando tem outras personalidades que o alcance pode ser menor, mas essa influência que ele causa nas pessoas que prestam atenção no que ele tá falando é muito maior, né? É muito mais forte. E sim, é evidente que isso também me inclui, né? É evidente que eu também sei que eu participo disso, só que, sei lá, eu sou tão consciente, sabe? Eu sou assim, ó, eu sou uma pessoa que o meu grau de consciência acerca de mim e de certas outras coisas é tão alto que eu sei que isso daí ele gera dois tipos de reações. Ele é insuportável para muita gente e ele é adorável para várias outras, sabe? Justamente porque esse tipo assim, isso já é o pilar de como eu resolvo elaborar meus raciocínios, entendeu? São posicionamentos assim extremamente pessoais, extremamente contextualizados, sabe? Eu faço questão de definir tudo do início ao fim de uma ideia de raciocínio, porque, né, as coisas não surgem soltas na minha cabeça, sabe? Não é como se os temas surgem pela primeira vez na minha cabeça em algum momento, sabe? Geralmente são questões, muitas delas, né, ou todas elas, que eu estou pensando, refletindo, ruminando constantemente, desde quando, né, o famoso desde que eu me conheço por gente. E olha, eu vou até dizer para vocês que é uma questão assim, né, bem assim, bem pessoal mesmo, e que eu acho que eu nunca tinha compartilhado isso assim de uma maneira pública, sabe? Acho que nem nos programas sem contexto só de áudio também. Ou acho que lá, na verdade, agora que eu tô pensando, acho que nunca tinha falado mesmo, sabe? Que curioso, né? Mas tudo bem, né? O ponto é, desde quando... Ou acho que já falei sim, agora isso aqui ficou uma confusão, mas é que eu realmente não estava me lembrando se eu tinha comunicado isso alguma vez, mas basicamente desde quando eu era assim... Quando eu ingressei no primeiro ano escolar e tem aquele ano, aquela aula logo no começo do ano que a professora fala assim, o que vocês querem ser quando crescer, o que vocês se enxergam fazendo no futuro, sabe, esse tipo de coisa. Eu me lembro que a primeira imagem mental que veio até a minha cabeça era uma questão assim de eu ser uma figura que hoje em dia eu definiria como pública ou proeminente, porque era eu diante de uma série de outras pessoas e eu estava falando, sabe. E assim, para quem acompanha esse canal aqui, principalmente os programas de áudio, mas nem que sejam os vídeos mais curtos mesmo, vocês devem imaginar que até hoje essa memória para mim é bem importante, né? Porque aquele momento foi marcante para mim e definiu muito sobre como eu seria, basicamente, entendeu? Porque essa foi a minha primeira ambição e tão logo aquela ambição veio à cabeça também, ela não foi expressada, porque eu não sabia muito bem como expressar isso, sabe, para as pessoas, para o mundo. Não sabia como expressar isso também, porque, se não me engano, eu tinha que fazer um desenho do que eu me enxergava no futuro, sabe? E era um negócio que eu só sabia assim, eu queria ter proeminência, destaque, eu queria ser ouvido, sabe? Eu queria ser levado a sério. E era uma coisa assim que aquilo lá já me marcou profundamente. Eu não respondi claramente naquele momento, mas desde aquele dia, tipo, dia após dia, sabe? Sem que fosse uma coisa assim que eu ficasse, por exemplo, assim, tentando retroalimentar, mas basicamente a minha personalidade começou a ser assim, tudo que me causava curiosidade, seja um desconforto ou um interesse positivo, sabe? Seja alguma coisa que, porra, isso que está sendo falado, propagado, passado adiante, outras pessoas estão querendo falar como se fosse bom, certo, verdadeiro, único, absoluto, isso me causa, assim, um desconforto, isso faz com que eu pense, eu não acho que seja bem assim, sabe? Eu acho que tem outras coisas para serem colocadas nessa conversa. E tem outros assuntos que, quando ao longo da minha vida eu recebia uma pequena informação, eu fazia questão de saber mais, pesquisar mais, entender um pouco mais e conseguir fundamentar e contextualizar tudo. Por quê? Porque eu sentia que eu transmitiria essas coisas adiante. E eu sei que falar isso em voz alta, é claro, assim, pareça muito, sabe, arrogante, presunçoso, vários termos que eu já vi as pessoas me taxando ao longo da minha própria vida. Só que aqui, em primeiro lugar, esse aqui é o meu canal pessoal. Quem acompanha aqui deveria querer saber o que eu quero, o que eu penso, o que eu busco, né? Senão a pessoa está no lugar errado. E em segundo lugar também, como eu falei aqui no meio desse vídeo, era um negócio que honestamente eu não falo para quase ninguém, sabe? Porque eu entendo que ninguém vai dar bola, ou ninguém vai se portar, ou as pessoas vão enxergar de outra maneira. Não é um negócio que eu compreendo por completo, mas é um negócio que definiu quem eu sou, sabe? Definiu quem eu sou desde aquele momento que a primeira ambição que eu tive, a ambição pessoal, envolvia eu ter essa posição que eu depois defini como
sabe, proeminência. Como é que tu vai chegar em casa e vai dizer, mãe, pai, eu quero fazer alguma coisa que eu falo muito e as pessoas me escutam? Isso não faria o menor sentido, né? Enfim, mas essa vontade não sumiu e eu sempre vou me perguntar por que aquilo lá estava no interior da minha mente antes mesmo que eu tivesse consciência de diversas coisas que hoje em dia eu entendo. Mas é isso aí e espero que isso tenha feito algum sentido.